Romanos capítulo 11, versículo de 1 ao 36. O futuro de Israel. Pergunta então: por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Só eu fiquei, e procuraram tirar-me a vida. Mas qual é a resposta divina para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois também ao tempo presente restou uma remanescente segundo a eleição da graça. Mas, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. E então, o que Israel está buscando? Isto não o alcançou, mas os eleitos o alcançarão. E os demais foram endurecidos, como está escrito. Até o dia de hoje, Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. E Davi diz: que a sua mesa se torne um laço em armadilha, em pedra de tropeço e em retribuição para eles. Que os seus olhos se escureçam para não ver, e que tu lhes encurves sempre as costas. Então pergunto: será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo. E uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, fores enxertado entre outros ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glorias contra os ramos, mas se te glorias contra eles. Lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então dirás: ramos foram cortados, para que eu fosse enxertado. É verdade. Eles foram cortados por causa da incredulidade, e tu estás firme. Pela tua fé, não te orgulhes, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois, se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza fores enxertado na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais
não serão enxertados na própria oliveira. Irmãos, não quero que ignoreis este ministério para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas, quanto à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como antigamente fostes desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, assim também estes agora se tornaram desobedientes, para também alcançar misericórdia em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Versículo 33. Hino de adoração. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, e por ele, para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém.